Bem-vindos ao Coach Podcast. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Sidney. E estamos aqui com mais um vídeo, mais um episódio para edificar a sua vida. Então, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e seguir nas redes sociais, né, Sidney? Com certeza. Segue lá, pessoal. Code Podcast, Code Pod 1. Estamos em todas as plataformas. Então já começa aí procurando, porque hoje, nada mais, nada menos do que se a gente fala de vendas, a gente tem que falar dele, né? Se a gente fala de ensinamentos, a gente tem que falar dele. Hoje nós estamos com o nosso querido amigo aqui, Tom Prado, que aceitou esse convite de estar aqui com a gente. Tom, muito obrigado. Tom Prado, tá? Para quem aí não sabe, palestrante, analista comportamental e corporal, beleza? Ele é um digno vendedor aí de muitas mãos, além de ser empresário e outras coisas que ele vai estar falando aqui pra gente, né? Não, Tom, muito obrigado por você estar aqui no Coach Podcast, Tom. Eu que agradeço. Obrigado, meninos, pelo convite, né, por estar aqui. Já vou logo avisando você que está assistindo que isso aqui não vai ser algo muito formal, não. Eu já vou logo entregar de cara, tá? Boa. Pode ser? Boa. Porque você que assim, manda. Eu sou um cara brincalhão, sou um cara, apesar de estar... Toda alinhada, você viu? No Coach Podcast. Os caras falaram, vamos pro podcast. Pô, eu peguei a minha melhor roupa. Veio bonitão. Mas não, é só aparência mesmo, porque na verdade eu gosto muito de compartilhar tudo aquilo que eu sei. Então, estar aqui, para mim, é uma grande honra. Então, agradeço muito a vocês. E é um privilégio estar aqui conhecendo do Code Podcast e poder compartilhar com vocês. Sensacional, gente. O Tom aceitou esse convite aqui, o João mediou lá com a gente, graças a Deus. Estamos aqui. Automaticamente estávamos aqui conversando, chegou outra pessoa aqui também, fomentou o negócio mais ainda. O Code Podcast, em um ano, ele fez de 0 a 1 milhão muito rápido. Entendeu? Ele fez de 0 a 1 milhão esse network, que é uma coisa que a gente vai falar hoje aqui também, né, Tom? Com certeza. Network vale mais do que dinheiro. Viu? Aí, pronto. Então, se você tá aí, não se inscreveu ainda, ativa o sininho de notificações também. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Segue lá o @Tom Prado. Tom Prado 1 vai estar aqui embaixo, ó. Por gentileza, já segue lá para você estar com todas as novidades do que ele vai falar aqui. E não vai ser pouca coisa. Quer saber vender? Quer aprender a vender? Depois disso, quer utilizar essas técnicas de análise corporal, comportamental, como você oferecer um bom produto que venha a calhar para aquela pessoa? Então, esse vídeo é para você. E não podemos deixar a cereja do bolo, né? Obviamente, vocês conhecem o Code Podcast, vai ficar pro final, né, Sidney? Com certeza. E também o empresário que está lá, não só para quem está começando, já chegou no platô, o famoso platô, eu não me desenvolvo, eu não consigo. O Tom tem ferramentas especiais aqui para te destravar, te desbloquear nisso aí. Atenção, empresário, olha a sua oportunidade. Chegou, estagiou no mercado, tá na hora de vender mais, amigo. Eu tô aqui, ó, o discípulo do Flávio Augusto aqui. Ô, Tom, brincadeiras à parte, cara. Obrigado mais uma vez aqui por estar com o Coach Podcast, passando esse conhecimento que você passou pra gente no começo aqui no Making Off, no negócio, né? E pra quem tá assistindo agora, eu acho interessante saber, tá? Quem é o Tom e quando foi, como foi que o Tom virou o Tom Prado, né? Aí das redes sociais, que traz mentoria, que é um grande vendedor, empresário da JL Gold, né? Como que foi todo esse processo para chegar onde você chegou aqui? Muito bem. Bom, o Tom Prado, na verdade, é Clayton. Né? O nome... O Tom é um nome de guerra. Aí, ó. Viu? Mas o Clayton, ele é casado para sempre com Maíra Amorim. Olha pai aí. por toda a vida de Maria, Anthony e Benny. Tenho 3 filhos, né, que são a herança que Deus me deu aí. Sou cristão, tá? Amo a Deus, temente a Deus, né? Eu acho que isso é a base de tudo, tá? E geralmente quando as pessoas perguntam, né, quem é o Tom, ou quem é você, a pergunta em si é o que faz, né? Só que eu gosto de falar que quem sou eu é isso aqui. Eu sou cristão, casado com a mulher mais linda do mundo. Olha só. Muito bom. Eu tenho que garantir algumas coisas lá em Muito casa. bom, claro. muito bom. E esse sou eu, muito família, tá? Temente a Deus. Só que o que eu faço, né? Que a pergunta, eu acho que mas isso aí, eu sou vendedor. Ponto final. Sou vendedor. Né? Aonde eu estiver, eu estou vendendo. Que seja semi-joia, que seja um treinamento ou que seja uma ideia. Então, eu sou vendedor.
E aí eu fiz algumas formações, tá? Como coaching, analista comportamental, análise corporal, que traz aí o traço de caráter, análise de microexpressão também. E ainda continuo estudando, tá? Gosto muito de estudar e continuo estudando ainda porque eu ainda quero ser um neurocientista. Opa! Entendeu? Então, eu ainda estou aí na fase da academia, aí, vamos dizer assim, né? Muito bom. Essa fase acadêmica aí. Mas tudo isso que eu estudo é para me tornar um melhor vendedor, porque que nem como me perguntam o que você vende, eu falo, eu vendo transformação. Tá? Eu vendo transformação autoconhecimento, eu vendo transformação pela inteligência emocional, e até mesmo na JL Gold eu vendo transformação, que é na parte empresarial, na parte de empoderamento feminino, na parte de empreendedorismo feminino, sabe? Então, o que eu vendo é transformação. E todas essas minhas formações aí é para entregar muito mais, sabe? A Bíblia fala o seguinte, pode citar a Bíblia aqui? Com certeza. Vontade. Opa. Mas a Bíblia fala, né? Dar é melhor do que receber. Não é isso? Sim. A Bíblia traz? Sim. E eu não sou filantropo. Não sei vocês. Uhum. Né? Eu não saio por aí dando as coisas para todo mundo. Porque se fosse assim também, eu não teria nada para me sustentar. Então, eu entendi que esse dar é melhor do que receber. Quando a gente traz para venda, vender é melhor do que comprar. Então, eu entendi que quando eu vendo, e eu vendo transformação, eu estou ajudando a pessoa da mesma forma. Verdade. Isso é interessante, porque se você parar para analisar, às vezes eu acho que a venda em si, ela tem uma responsabilidade muito grande. Uhum. Porque venda, irmão, você Vai pode vender o que o passe, você Mas- entendeu? É igual aquele cara que batia com um pedaço de toco, prego, aí o cara foi lá e entregou o martelo, Sim. só entregou e falou, não, toma aqui. Aí o cara continuou batendo com o cabo do martelo, Sim. entendeu? Então o vendedor tem essa Uhum. função de solucionar esse problema, explicar, né, definir, colocar de como é essa aplicação e assim, trazendo para essa área de vendas, né? Como que você começou nisso? Como que você começou? Cara, é interessante, porque a primeira vez que eu me lembro vendendo, eu tinha em torno aí de 9 anos de idade, 10 anos de idade, mais ou menos. Desde pequenininho. Eu estudava no Colégio Guia Lopes, aqui da cidade de Campo Grande, né? Sim. Conhece? Conheci. Então, eu estudava ali. É um colégio municipal. Eu venho de uma família muito humilde, tá? Meu pai separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Meu pai sempre foi... sempre não, né? Sempre é muito tempo. Mas desde os 17 anos de idade dele, ele era usuário de drogas e nunca deixou o vício. Eu fui internado algumas vezes e tal. Ele faleceu com 52 anos, há 3 anos atrás. Né? Então, assim, eu venho dessa família, desestruturada. Minha mãe sempre trabalhou como doméstica. Estudei no Guia Lopes. E aí, no intervalo, eu saía do intervalo e eu saía correndo para comprar gelinho. Né? Eu gostava bastante de gelinho. Gelinho, geladinho. Né? Tem alguns estados Eu aí que conheço chamam como gelinho, né? gelinho, né? Gelinho. É. Tem alguns estados aí que é sacolé. Que eu acho Sacolé, feio pra sim. caramba É, esse nome. esse nome Sacolé, eu acho que posso... Eu respeito, mas... Né? Gelinho, é mais. Gelinho é melhor, né? Gostava muito de consumir gelinho. E eu, todo dia, comprava ali. Tinha uma senhorinha que chamava Tia Mercedes. Quem estudou lá no Guia Lopes ali por volta Tia de Mercedes. 2000, eu já vou até revelando minha idade, né? 2000, por volta de 2000 ali, vai lembrar da Tia Mercedes. E aí, ela vendia o gelinho. E eu saía mais cedo no intervalo, a minha turma saía mais cedo, então sempre tinha gelinho ali para mim. E aí um dia, não, na verdade é o contrário, eu saía mais tarde e eu saía correndo para pegar o gelinho. Então, porque acabava, o gelinho acabava e às vezes que demorava para eu sair do intervalo, eu saía e chegava lá que não tinha gelinho, eu ficava com muita raiva, né? Ficava muito frustrado. Pô, acabou o gelinho e tal. Só que aí depois trocou de série e eu comecei a sair mais cedo, Certo. né? E aí eu saía mais cedo, tinha gelinho lá para comprar. Tranquilo. Comprava meu gelinho, ficava ali de boa. E aí eu via que os guri que saía mais tarde também ficavam bravos assim como eu ficava. Que tinha acabado. Porque tinha acabado. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, me dá R$5 aí um dia. Me empresta Foi R$5. tratar a dor. Ó, o vendedor já Então, tratando a dor. desde cedo, né? Falei, mãe, me empresta R$5 aí. E ela me emprestou R$5 e tal. E eu falei, não, eu te pago depois. E aí
fiquei ansioso, né? No outro dia, saiu um intervalo, eu saí, fui lá, cheguei pra tia Mercedes, falei, me dá R$5 de gelinho, né? E ela me deu lá, deu 10 gelinhos, era 50 centavos cada gelinho. Né? Por quê? Porque eu queria vender? Não, porque eu queria chupar mais gelinho, né? E aí eu peguei daqueles 10 gelinhos ali, eu chupei uns 3 gelinhos mais ou menos, e aí quando os meninos saíram, que foram comprar com ela, e não tinha, né? Aí eu cheguei e falei, vem cá, eu tenho, por R$1. Poxa. Eu tenho. Isso é um dropship? R$1. E aí vendia para eles ali por R$1. Caraca. E aí, qual que era a minha intenção? A minha intenção era sempre ter mais dinheiro para comprar mais gelinho. Né? Tem até, nas minhas peças eu falo, eu sou um eterno vendedor de gelinho. Por quê? Eu sempre quero ter mais dinheiro para comprar mais gelinho. Então, eu comecei nas vendas assim. Para mim, venda é isso, sabe? Para mim, venda é eu dar oportunidade, aqueles meninos queriam gelinho. E eu dava a oportunidade deles Que era o último horário que saía ali, né? Produto Ele dava a ali. oportunidade deles consumirem e assim eu tinha a oportunidade de ter Mais gelinho. mais gelinho. A condição de comprar no outro Exatamente. dia, né? Para mim, venda é isso, sabe? Venda nada mais é do que você dar a oportunidade do outro de ter acessos, de ter o que ele quer, ou de até mesmo de suprir as necessidades dele. Venda é só isso. Em troca, você ganha dinheiro. Muito bom. Tá, esse nível essa ideia formada, como você passou pra gente, você tá com ela consistente depois dos seus treinamentos ou desde lá da base você só queria isso mesmo? Ou você fala isso hoje pelas suas patentes que te fizeram entender? Essa é a minha base, né? É a base... Então, assim, eu conto essa história por quê? Porque para elucidar que a venda, ela não é algo ruim. Porque o que a gente ouve falar sobre venda, né? Geralmente, quando a gente fala de vendedor, as pessoas pintam o vendedor como aquele cara charlatão. Vai aquele empurrar cara produto. Vai para empurrar produto, é um enganador. Ele só quer vender o produto dele, sabe? E não. Existe esse vendedor? Claro que existe. Sim, o charlatão. Na verdade, até se a gente for olhar aí, a maioria é assim. Né? Por quê? Até porque eles mesmos não entendem o que é venda. Quer bater a meta só, Olha né? que Quer só você fazer tá dinheiro. falando aí vai causar muita intriga ali agora, hein? Quem tá assistindo aí agora, que Se ouviu isso doeu, aí, se doeu, se a carapuça serviu, por favor, mande mensagem aqui no Corto Podcast que a gente vai providenciar a mentoria do Tom para melhorar isso aí. Na patente dele, analista comportamental, ele começou a tratar a venda com o cliente. O cliente começou a esquivar muito, ele já vai mudar a estratégia, com certeza, né? com certeza. E é muito mais assertivo assim, né? Porque, que nem eu tô falando, porque o que acontece? O vendedor, a venda existe. Sim. Desde quando a gente entende o mundo de mundo, existe venda. Não tinha o dinheiro, mas venda existia, pô. Né? A gente vê na época da Bíblia lá, você vê que existia A troca, venda. né? Sim. O câmbio. Câmbio, né? É uma venda. Então, a venda sempre existiu, né? E a venda, ela é muito importante pro empreendedor, pro empresário. Sem venda, a empresa não sobrevive, pô. Né? Então, por que, então, existe esse vilão aí em cima das vendas, né? Então, assim, eu conto essa história, mas para falar assim, cara, venda nada mais é do que eu estou vendendo para quê? Eu estou vendendo porque eu quero mais gelinho, eu estou vendendo porque eu quero captei. mais... A sua essência está ali, né? Você sabe? Então, assim, eu acho que a nossa função, principalmente a minha como vendedor e que compartilha isso, é de desmistificar isso aí, sabe? Essa visão que o pessoal tem aí do vendedor. Né? A forma que vendíamos lá na época que você vendia gelinho para a atualidade de hoje, como que você considera que está o consumidor hoje? Vamos colocar um lapso de 5 anos e 10 anos. O comprador, quem está do outro lado hoje, ele não está aceitando o vendedor charlatão. Como que você encara hoje a expertise de quem está comprando? Acho que depende muito também do segmento do produto, né? Você vê várias empresas ainda, vários produtos que você vai lá e aquele cara é do mesmo jeito ainda, né? As empresas que têm um vendedor diferente, que tem um diferencial, elas se destacam no mercado. Mas você vai, por exemplo, você vai ver corretor. Tem muitos corretores ainda que aquele cara... e aí vai causar polêmica, mas não tô nem aí. Tem aquele cara charlatão que é corretor. Peraí, só um pouquinho. Você desliga o áudio. Você quer corretor? Não ouve. Não vai no ouve. banheiro um pouquinho aí. O Tom tá dando uma pancada atrás de pancada nas pessoas aí, então
Você que agora é corretor aí, que está assistindo esse vídeo, por favor, pause agora, passe 20 minutos à frente e continue assistindo, porque isso aqui é pesado. Ou faça a mentoria do Tom para se desbloquear, né? Ah, presta atenção. E eu não tenho problema em falar, sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, o cara que é corretor, que é vendedor de carro, que é vendedor de ouro, de peça de semijoia, de relógio, seja lá o que for. Se ele é vendedor e ele é taxado como charlatão, o problema não está quem está taxando ele. Você entendeu? O problema está nele. Por quê? Sim. Porque eu chego com pessoas, às vezes, para vender, e a pessoa, eu vejo que tem uma resistência contra vendas, só que quando eu acabo de vender para ela, ela compra, às vezes compra mais do que queria comprar, e aí ela sai dali falando assim, nossa, estou muito obrigado. Quem que agradece o vendedor pela venda que faz? Quando você entende que o que o vendedor fez para ela vai beneficiar ela, você entendeu? Então, para mim é o seguinte, o vendedor que termina uma venda, né, ou se irritar, se eu falar assim, ó, que existe corretor charlatão, que existe vendedor de carro charlatão, né, é porque ele precisa mudar um pouquinho. A carapuça serviu. Então, assim, se a gente elencar hoje, o que um vendedor de sucesso precisa ter? O vendedor de sucesso, primeiro, precisa ter escutativa. Certo? O que é escutativa? É você, de fato, ouvir o que a pessoa está falando. Não é o passivo, não, né? Aham, tá bom, vou fazer aí, beleza. Tá, peraí. Tá. Vai falando aí que eu tô resolvendo um assunto aí. Vendendo para outro no celular ali já. Sabe o que acontece geralmente quando existe um diálogo? Tô aqui conversando com você. Geralmente, é assim que funciona. Enquanto você está falando, tá? Eu estou aqui pensando o que eu vou falar quando você terminar de falar. Eu não estou te ouvindo de verdade. E o vendedor ele precisa ter essa escutativa. É verdade. Já quer vir com o argumento por cima, ele não está absorvendo a real entrega do... Aí sabe o que acontece? Aí, às vezes o cara está vendendo ali, estou vendendo um relógio aqui para você. Aí eu faço uma pergunta para você. Você gosta de usar relógio? Aí você pega e fala, às vezes, de vez em quando. Em que ocasião que você costuma usar relógio? Aí você começa a me contar. Geralmente eu uso relógio e tal, quando eu vou para algum encontro de negócio, alguma coisa assim, porque eu tenho empresa e tudo mais. Enquanto isso eu estou aqui pensando, cara, que argumento que eu vou usar para esse cara? E ele está ali, porque eu tenho empresa e tudo mais. Quando eu vou fechar um contrato, eu costumo usar um relógio mais diferenciado e tudo mais. Aí ele acaba de falar, eu falo, que legal. E você tem empresa? Entendeu? Como eu te falei, né? Eu tenho empresa. Você entendeu? Então o vendedor faz a pergunta, às vezes o cara acabou de falar, pô. Isso aí, querendo ou não, quebra a venda, pô. Escutativa, primeira coisa. Escuta ativa. Atenção. Atenção legal. Plena. E aí, quando eu falo de escutativa, eu falo também de você estar 100% presente. Tá? O que é estar 100% presente? É você saborear. É um convite até que eu faço para você que está ouvindo esse podcast aí. Saboreie tudo isso. Tá? Ou seja, tá aqui, saboreie isso aqui. O que é o sentido de saborear? Vou tomar um café. Como eu tomei um café aqui, ó, super delicioso, viu? Dos meninos aqui. Eu tô sendo muito bem tratado aqui, viu? Eu preciso falar isso para vocês. Ficamos felizes. Eu tomei um café. Se eu tô na correria ali, eu tomo um café que eu nem senti gosto. E eu sigo, depois eu falo, cara, eu tomei café hoje? Não sei se eu tomei café, eu vou tomar café de novo. Não saboreia. Saborear é você... É o exercício de você parar, tomar aquele café. Cara, que delicioso. Que gostoso. Saborear. Só que quando a gente fala de saborear, a gente leva muito pro lado da comida, pro lado degustativo. Só que a gente consegue saborear tudo na nossa vida. Esse momento aqui do podcast, por exemplo, eu estou saboreando isso aqui. Eu estava aqui até minutos antes da gente começar a gravar, eu estava no celular resolvendo coisas lá da loja. BO lá e tal. Acabou, vamos gravar. Celularzinho aqui, eu estou saboreando isso aqui. Estar 100% presente é isso, saborear. Escuta ativa é isso, é você estar 100% presente, é você saborear. Então o vendedor precisa ter escuta ativa. Tá? Segunda coisa que eu falo que o vendedor ele precisa ter, ok? Que é uma coisa até que a gente estava conversando aqui internamente, surgiu isso aí, amor ao próximo. Cara, o vendedor que ele quer vender só porque ele quer ter mais dinheiro, ou porque quer ter uma comissão mais alta, ele pode até ter por um certo período, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de vender. Vai chegar não tem uma hora recompra. Não, e vai chegar uma hora que, de fato, assim, vai ser irrelevante, tanto para ele quanto para os clientes dele.
Já sabe? mentiu tanto? Às vezes, eu prefiro não vender para vender depois para essa pessoa quando eu vou conseguir atender a necessidade dela, do que fazer uma venda por fazer. Mas é isso aí que você está falando agora. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pode ver vídeo do Cristiano. Vou pegar os mais recentes. Do Cristiano Trindade, que veio aqui. Sim. Da Mariane, falou, olha, muitas vezes eu não vou conseguir te atender. Uhum. Mas eu vou gerar uma conexão com você. E aí já vai pegar naquela parte que a gente vai falar depois. Vou gerar uma conexão com você. Eu posso não te atender, mas eu vou te indicar alguém para te atender. E o Cristiano falou assim, eu posso não vender o seguro para você hoje. Mas eu vou te ensinar e te explicar de um jeito que você vai entender o que é. E quando alguém falar, você vai lembrar Vai que eu fiz isso remeter com pra você e você vai me indicar. Isso. Exatamente. Cara, e venda é isso aí. Como eu falei, venda é você dar a oportunidade do outro de suprir aquela necessidade dele, de ser transformado também. Ah, mas eu vendo, sei lá, eu vendo uma semijoia. O que eu estou transformando a pessoa numa semijoia? Muita coisa. A pessoa, quando ela compra, coloca ali, olha no espelho, pô, ela tá vendo ali a autoimagem, é vaidade, é algo assim que ela se acha autoestima. bonito. Sim, legal. Pô, eu não vendo semijoia, eu vendo autoestima. No meu caso ali, eu não vendo semijoia. O que eu vendo? Eu vendo a oportunidade da pessoa ganhar dinheiro. Entendeu? Tem uma cliente nossa na JL Gold, a gente já logo vai falar da JL Gold. Opa. Mas tem uma cliente nossa lá que ela começou revendendo para amigas, familiares e tudo mais, porque ela queria uma renda extra. Tá? Hoje ela está indo para a terceira loja dela. Virou uma baita de uma empresária. Caraca. Tem uma loja lá na Chácara Cachoeira, tem um quiosque no shopping e já está falando de abrir a terceira Você loja. dá algum treinamento para essas pessoas que compram para você? Como que é? Você tem um tipo de negócio que não é só a venda, mas sim quem vai te representar lá, os Exatamente. representantes. Na verdade, o que a gente fala que é a JL Gold? Até no passado, a JL Gold era um atacado, né, de acessórios. A gente fornecia semijoia, prata, relógio, óculos e roupa fitness agora também. E aí, esse ano, a gente começou a mudar, porque a gente sempre teve essa preocupação com as revendedoras, de trabalhar elas. Então, hoje, a gente fala que a gente é uma escola de empreendedoras no ramo de acessórios. Por quê? Porque a menina entra ali, eu quero só ter uma renda extra. Tá, mas você tem uma ambição? Tem. Qual é o seu objetivo? É tal. Cara, a gente treina, a gente ensina a vender, a gente ensina técnica de vendas. Sim. Se ela vai abrir se ela de fato quer empreender, como ela deve abrir o MEI. Você vai começar pelo MEI, abrir um Você CNPJ. dá o suporte para ela também, né? A gente Não só faz a ensina. sua venda solta, A né? gente ensina. Legal. A gente carrega. Isso é muito pega, valioso. segura na mão e carrega. Isso tá? é valioso. Só para finalizar a questão do vendedor, tá? Você me perguntou o que o vendedor tem que ter para ser um vendedor de sucesso. Escutativa, amar o outro, ter amor ao próximo, tá? E a terceira coisa é autoconhecimento, tá? O vendedor que não sabe quem ele é, quais são as limitações dele e quais são as suas habilidades e inabilidades também, cara, ele não vai ter sucesso. Então, para mim, essas três coisas aqui, claro que tem muitas outras coisas que o vendedor precisa ter. Mas, para começar, assim... Os três pilares é importante. Muito A bom. base. Muito bom. Outra coisa também que eu vejo que é relevante a gente trazer aqui, é que você possa explicar para a gente também, né? Dessa sua trajetória, para trazer esse conhecimento hoje, onde você tem essa capacidade de liderar vendedores, de incentivar vendedores, de ensinar. Nessa área de vendas, né? Vamos falar especificamente nessa área de vendas. Qual foi a maior dificuldade assim que você encontrou? Levando em consideração, olha só, a nossa cultura, a nossa localização, nosso público, em relação ao vendedor. Tá. Campo Grande é uma cidade, é uma capital com cara e cultura de interior, né? Então, assim, eu posso falar com autoridade que eu sou campograndense, tá? Então, eu vou falar com autoridade. Nada melhor do que um Campo Grandense. Para falar do Pra Campo falar, Grandense. né? Porque aí chega aqui o cara falando do Campo Grandense e o cara nem daqui aí o bagulho é doido, tá? Sou Campo Aí fica ruim, Grandense, né? tá? Nascido e criado aqui. O Campo Grandense, ele é chucro. Porque, que nem eu te falo, é uma capital com cara de interior. Sim. Então, assim, ele é mais reservado, né? O Campo Grandense. Não tô falando mal de Campo Grandense, não, tá, cara? É a nossa cultura. Né? Eu sou Campo Grandense.
Eu tive que desenvolver muita coisa para às vezes até desmistificar muita coisa. Mas o campo-grandense, ele é mais reservado, né? Ele tem essa cara de interior, ele é mais chucrão, tá? Isso não quer dizer que é ruim, eu gosto pra caramba. Quando eu vou conversar com um cara, o cara é meio chucrão, meio, sabe? Sabe? Fala meio, fala, não, deixa esse negócio pra lá, isso aí não vai dar certo, não, e tal, não sei o quê. Tem muito que é assim, e que eu adoro conversar com esses caras, porque é o quê? Isso é genuíno, né? Então, assim, a gente tem que entender primeiro qual que é a nossa cultura, a nossa realidade, mas o que eu encontrei mais de desafio aqui dentro de Campo Grande, principalmente, realmente assim, esse fato do Campo Grande ser mais reservado. Eu trabalhei numa época... Para ter o acesso a ele, acesso da venda. Teve uma época que eu trabalhei vendendo livros. Eu trabalhava de porta em porta vendendo livro. Né? Sabe esses livros de saúde, de A a Z? Sim. Então, eu vendi esses livros de porta em porta. Tá? Sim. E, cara, eu chegava... Eu nunca vendi livro no portão. Tá? Então você começou você começou vendendo livro. Na verdade, venda de livro. Na verdade, eu não comecei vendendo livro, mas teve uma época que eu trabalhei vendendo livros de porta em porta. Entendi. Né? E aí, na verdade, eu comecei a vender, a minha primeira experiência foi com o Gelim, né? Certo. Mas já vendi, só para vocês terem ideia, já vendi maquininha de Redcar, já vendi Sky, TV por assinatura, já vendi curso de inglês da Wizard. Não falava nada de inglês, mas vendia o curso. Nem curso de inglês. Sabe aquela história? Chegava assim, falava, the book's on the table, entendeu? Fala, não, nem eu, então entra pro curso de inglês. Tá vendo? Você tá entendendo o que eu tô falando, então você precisa de inglês, olha aí, você que tá assistindo. Verdade. Então, assim, vendi muitas coisas, uma dessas coisas foi livro de saúde, aqueles livros de A a Z e tal, de porta em porta, tá? E eu nunca vendi livro no portão, porque acontecia muito dos vendedores de livros chegar a bater no portão, a pessoa não deixa entrar. Não deixa entrar. E o cara ficava ali no portão, tentando vender. Eu não fechava a venda assim. Ninguém fecha a venda assim. A primeira venda que eu tinha que fazer era o cara deixar eu entrar dentro da casa dele. Entendeu? E aqui em Campo Grande a gente encontrava muita resistência. E o engraçado é que assim, eu fiz trabalhei assim, em algumas cidades, tanto aqui do estado quanto fora do estado, e às vezes cidades do interior aqui do estado, às vezes eram mais receptivos do que aqui dentro. Sabe? Entra aí, vamos dar uma olhada. Hoje em dia, é claro, é mais difícil. Com tanto de golpe que tá tendo aí, né? Verdade. E aí, gente, às vezes, com uniforme até de empresas crachá, grandes uniforme. e tal, crachá, e acaba assaltando e tudo mais. Então, hoje realmente é mais difícil. Mas naquela época não tinha isso igual tem hoje, né? E naquela época era mais acessível e tal. Mas eu encontrei bastante barreira aqui, sabe? Sabe o que eu desenvolvi para quebrar essas barreiras? Quando eu comecei a estudar sobre a mente humana, comportamento humano, eu entendi que quando eu chego para um cliente, eu não tenho que ser um vendedor para ele. Entendeu? Eu tenho que ser um facilitador. Né? Quando eu chego para alguém para atender, para vender alguma coisa, eu tenho que entender o que ele está buscando, qual que é a necessidade dele. E falar na língua dele ali. Então, cara, eu tô vendendo um tripé de celular aqui. Pô, se eu tentar empurrar para você esse tripé aqui, pode até ser que você compra, mas será que de fato é esse aqui que você quer? Entendeu? Se eu não te fizer uma pergunta para entender para que você quer um tripé, aonde você vai usar, né? Com qual frequência você vai usar, você entende? Então, eu não tenho que ser só um vendedor, eu tenho que ser um facilitador. Porque às vezes você está procurando um tripé desse aqui, porque você quer gravar podcast, sei lá, não sei, você vai gravar vídeo pro YouTube no celular e vai ficar horas ali com um tripézinho desse aqui, não vai adiantar, né? Ou então, não, eu quero um tripé porque eu quero fazer vídeo em movimento. Esse tripé não vai resolver. Saber a verdadeira necessidade, então. Entendeu? Exatamente. Então, assim, sempre, depois que eu comecei a estudar, na verdade, comportamento humano, eu sempre tenho isso em mente. Quando eu tiver com um cliente meu, eu tenho que entender que eu não sou um vendedor. Eu sou apenas mais um ser humano tentando ajudar esse ser humano. Então, isso aí já engloba como uma grande... Que assim, uma questão estratégica. Na sua percepção, você como um exímio vendedor, né? Você tem alguma percepção, tática, a sua opinião sobre alguma estratégia que
possa te levar à venda de qualquer produto hoje, com o seu estudo hoje. Fala, cara, isso aqui é batata. Qualquer coisa que você fizer desse jeito, você vai vender. Tem alguma coisa hoje? Tem. E essas estratégias eu levo já para o lado aí do vendedor em si, né? O vendedor ele tem que se desenvolver, né? Não só a técnicas de vendas, porque venda é o seguinte, tá? E eu vou falar para você que está aí, que talvez venda ela é 20% só técnico. 20% só é técnica de venda. 80% inteligência emocional. Tá? O vendedor que ele não tem inteligência emocional, ele vai chegar uma hora que ele vai desistir da venda. Ele vai desistir de vender. Ele vai falar, não, isso não é para mim. Para isso já engloba o autoconhecimento que você falou agora. Engloba o autoconhecimento. Porque a inteligência emocional é sobre mim, vendedor. Tá? Os 20% ali, que é a técnica e tal, ok, eu vou usar com o meu cliente. É o que eu vou usar de gatilho, é o que eu vou usar de técnica de abordagem, é o que eu vou usar na técnica de fechamento. Só que os 80% que é inteligência emocional é sobre mim, vendedor. Então, assim, o vendedor ele tem que ter a gestão do não. Primeiro, tá? Quantos nãos eu vou receber? E isso aí, para eu saber, eu preciso saber também a minha taxa de conversão. Né? Para fazer uma venda, eu preciso falar com 10 pessoas. Pronto, você sabe a sua taxa de conversão, é 10%. 10%. Eu vou falar com 10 pessoas, eu vou receber 9 nãos e um sim. Essa é a média. Ok? Então, eu sei que eu vou receber 9 nãos. E, cara, é difícil a gente receber nãos. Por quê? Porque, querendo ou não, se o vendedor não tiver uma inteligência emocional ali, ele vai se sentir rejeitado. Sabe? Porque a margem fica muito baixa do tempo que ele investe, da energia que ele investe, e se ele não estiver muito bem, esse só 10% não vai alimentar ele. Que na verdade, assim, ó, nós, não é vendedor, não, isso é ser humano. A nossa mente, ela tende a nos sabotar, sabe? Não vai ser nesse podcast que a gente vai falar de inteligência emocional, mas o que eu estava falando. Então, sobre a gestão do não. Ou seja, o cara definiu a taxa de conversão dele. Ele precisa atender 10 pessoas para vender 1. Ele vai receber 9 nãos. E nós, seres humanos, por si só, a nossa mente ela tende a nos sabotar. Tá? Então, quando você começa a ouvir muitos nãos de alguém, a sua mente ela vai começando a se sentir rejeitada. E aí, pensa como que é para uma pessoa, para um ser humano lidar com a rejeição. Então, o vendedor ele tem que entender primeiramente, saber a sua taxa de conversão, saber quantos não ele vai receber para ele não se sentir rejeitado. Tá? Então, isso é muito mais, por isso que eu falo, 80% que é a inteligência emocional da venda, ele é do vendedor. Por isso que o vendedor ele tem que estudar, ele tem que se capacitar. Você tinha me perguntado ali qual que é a estratégia que funciona para vender qualquer coisa. Para mim, a estratégia que funciona para um vendedor vender qualquer coisa é ele se capacitar emocionalmente. Tá? É ele saber quem ele é ele entender sobre perfil comportamental, quem sabe até fazer uma formação disso. Por quê? Primeiro, ok, eu sei quem eu sou, já identifiquei, não vou me sentir rejeitado, não vou me sentir abandonado, ok, o cara não comprou comigo, tudo bem, o próximo vai, e assim por diante. Só que quando eu faço uma formação e eu sei identificar isso no cliente também, aí fica muito mais fácil. Porque eu chego aqui para falar com o Jefferson, e eu sei qual que é o perfil comportamental dele, eu sei qual que é as dores e as necessidades dele. Eu já sei o que ele vai, como ele vai ser convencido a comprar. Mas como assim? Você já sabe? Sei, só de olhar você eu sei. Aí. Bom, mas peraí então. Isso ao vivo? Não sei, você quer que eu faça? Pode ser ao vivo isso? Você ao vivo para todo mundo ver? João Vitor, tá na live? Não grava live não, moço. Vamos fazendo um gravado aqui. Começa o podcast casado, termina solteiro. Pode olhar aí. Pode olhar lá a taxa de quadros lá. Eu não vou fazer corte no vídeo, viu? Mas não grava live, não. Então o pessoal vai ver o vídeo antes, entendeu? Vamos ver a análise que ele vai fazer aqui. Não, e só para você entender, você que está assistindo aí, só de olhar a estrutura corporal de uma pessoa, eu consigo identificar aí qual que é o traço de caráter dela, perfil comportamental, a dor primária dela, muita coisa, viu? Aí pronto. É só no Code Podcast que a gente põe a cara a tapa, põe pra valer o negócio. O cara é bom,
Agora eu vou testar esse negócio aí. Realidade nua e crua. Rede internacional de transmissão, hein? Realidade nua e crua. Ô, João Vitor, como que tá aí? Então, já que eu dei o spoiler aí sobre comportamento, né? Não vai ser agora, depois você vai ter oportunidade de saber aí. Mas isso só é para quem quer evoluir. Para você que acha que tá bom onde você está e não quer ir para o próximo nível, não quer o próximo nível das camadas da cebola, para você não siga Code Podcast nem Code Podcast 1. Mas para você que quer evoluir, desbloquear e alcançar o que ainda não alcançou, conta com a gente. Já deu um spoiler. Ih, rapaz, não era Já pra tá dar, não. criando novos conteúdos para frente aí, Olha gente. só, você que tá aí assistindo aqui agora, deixa eu até me arrumar na cadeira que eu já tava Né? observando de longe. Você que tá aí assistindo, quer saber como implementar todo esse processo de vendas utilizando análise Corporal. análise corporal, análise comportamental, né? E tudo mais para você ser um bom vendedor, para você conseguir entregar o seu produto, para você aprender a escutar verdadeiramente, ativamente, pois então fique ligado no próximo episódio que a gente vai estar disponibilizando aí toda essa mentoria para você que é inscrito do Code Podcast. Nas redes sociais também, né, Cidinho? Sim. Mas para você que tá aí, seguindo o Code Podcast 1, você ainda não tá seguindo? Peraí, você não tá seguindo? Então não tem nem que saber desse conteúdo, né, Jefferson? O que você acha de quem não tá seguindo a gente ainda? Desliga a TV. Desliga. Para aí, João. Desliga tudo aí, João. Vai lá, segue @TomPrado1. Depois você vai lá, segue Code Podcast no Instagram. Corre aqui pro YouTube, clica em inscreva-se, ativa o sininho de notificações, né? Para você desbloquear, aí ó, quebrar toda essa quebrar não, eu vou usar o que ele falou aqui agorinha pra gente aqui que vai rolar. Descascar essa cebola, meu amigo. Sim. Tire essas camadas aí, beleza? Então, um grande abraço para você que está aí assistindo. Não esqueça de seguir a gente lá, hein? Valeu. Tá, vamos lá. E aí? Pode isso aí? Pode ou não pode? Vai fazer? Sim ou não? Ah, tá bom. Vamos fazer aí. Mãe, esposa, família que tá assistindo, por favor. Tá? Você que tá aí quer ver a análise corporal que o Tom Prado vai fazer em mim, Jefferson, apresentador do Code Podcast. Pois é. É agora que vai ser feito essa análise comportamental e corporal. Tom, por favor, pegue leve. Tá preparado? Ah, Vou expor muitas coisas deixa aqui, eu viu? tomar uma água aqui. Começa a cair a minha ficha, Sim. pô. Você falou, o cara nem me conhece, tá contando a minha vida. Não E dá. como eu sou, como eu me comunico. Vamos ver. Imagina você aí em casa, Não. que não se conhece, que precisa, Acabou deve de- se conhecer. Acabou de falar aqui. E a Eu não gente quero mais gravar. Com licença. Tá entregando a gente, pô. Não dá. Que eu falo demais, que eu chego na roda. Que eu falo demais, que eu chego na roda, que não quero deixar ninguém falar desse jeito que eu tô fazendo agora. Nem me conhece, pô, tá entregando.